Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alessandro, um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Estou aqui agradecendo por mais uma oportunidade de compartilhar com vocês mais uma reflexão do nosso livro Pão Nosso e assim a gente possa crescer e transformar os nossos corações, os nossos pensamentos. Certo? Então vão se acomodando, hoje numa noite fria, né? Todos agasalhados aí, com suas toucas, luvas, meias e moletons, para que possamos dar continuidade aqui no estudo, no nosso desenvolvimento. Certo? Então com muita alegria e com muito amor, não esqueçam de pegar a aguinha para ser fluidificada através do nosso passe, né, coletivo. Não esqueça também de separar a água para o seu ente querido ou que esteja enfermo, para o seu animalzinho, com muito amor e muito carinho, certo? Então, boa noite, Airan, seja bem-vinda. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Isso aí, gente. Hoje uma reflexão muito interessante para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso caminho aí, que a gente vai guardar no nosso coração, na nossa consciência, certo? E os recadinhos, boa noite, 10. Os recadinhos que são de praxes, né? Para colocar o nome para as vibrações, identificam para a gente só os encarnados e os desencarnados, pois são listas diferentes, né? Isso ajuda também na hora da gente vibrar. Não esqueçam também de separar novamente a água para você, para os seus entes queridos e para os seus pets. Sobre as doações da Casa do Caminho, a gente recebe todo tipo de doação, né? Que esteja em bom estado físico. A gente também, você pode estar ligando na Casa do Caminho para receber as orientações, como funciona a parte da doação, né? Tanto na parte dos alimentos, os materiais, roupas, brinquedos e tudo mais, certo? Telefone para contato diretamente na Casa do Caminho, você pode fazer pelo fixo, né, que é o 11 5844 2802, certo? Deixa eu dar mais uns boa noites aqui. Boa noite, Deis. Boa noite, Marlene Souza. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Boa noite, Ortília. Boa noite, Rosângela, querida amiga. Querido amigo Manuel, boa noite a todos. Minha querida aluna Sueli, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Edinalva, seja bem-vinda. Isso aí. Temos o atendimento fraterno também na Casa do Caminho, agora presencialmente, nas terças e as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Tá? É um horário único. Para você estar agendando para comparecer, pode ser feita, se você tiver a capacidade de presencialmente fazer a reserva do lugar através do bazar, você pode ir lá falando com a Deis, ou pelos telefones novamente que eu vou passar aqui para vocês, que é o 11 5844 2802, tá bom? Ou pelo WhatsApp, que é o 11 9 8463 2650, certo? Além dos atendimentos de terça e quinta-feira, também temos os de domingo, também são 3 horários, às 9, às 10 e às 11 horas. Também segue o protocolo de agendamento através dos telefones ou presencialmente, né? Através do bazar. Chegando lá, as orientações para recomendações são: uso de máscara, não pode estar com resfriado, gripe, tosse, né, ou febre. A utilização da máscara, ele vai ter higienização com álcool em gel, aferição da temperatura. Dentro do salão, as cadeiras comportam 25 pessoas dentro do ambiente, né?
são com espaçamentos de 1,5 m, conforme a OMS solicita, e todos lá são seguros para receber as orientações do nosso querido Mestre Jesus, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, certo? Então, boa noite, Silvia Melo, seja bem-vinda. Isso aí, todos pedindo vibrações corretamente. Isso aí, gente. Pode pedir vibrações também para os seus pets, tá bom? Fique à vontade. E assim a gente consegue passar as informações, os ensinamentos, os estudos, certo? A gente também está com um novo curso do Básico 1, que vai se iniciar em agosto. Se você quiser participar, você pode entrar em contato via Facebook ou via telefone, conforme repassei aqui para vocês, depois eu repasso novamente, tá bom? Assim você adquire um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, do nosso Deus, nosso Pai misericordioso. E isso vai ajudar bastante você na sua transformação, na sua reforma íntima, numa conduta mais correta para a sua vida, com pensamentos mais amplos, mais esclarecedores, e assim você vai acabar enxergando a vida com outros olhos, né? Com os olhos do coração, e vai conseguir conquistar bastante coisas aí que são os tesouros do céu, certo? Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Isso aí. Certo, pessoal? Não se esqueçam de ficar agasalhados, porque está bastante frio. Não esqueça da sua água, de ficar sentadinho num lugar bem acomodado, para a gente partilhar com vocês esse ensinamento muito gratificante que vai nos auxiliar aí para a transformação. A gente está no livro ainda do Pão Nosso, tá bom? Aqui. A gente vai estudar hoje o capítulo 25, Nas Estradas. Tudo bem? E assim a gente vai desenvolver. Mais alguns minutinhos a gente dá início a esse estudo, a absorção dessas informações, desse conteúdo, com muito amor, com muito carinho, muita compaixão. Certo? É isso aí. Vamos chamando os familiares, né? Vamos acomodando todos juntos aí para escutar. Se não quiser escutar, não tem problema nenhum. Deixa ao som sem fone de ouvido para que todo o ambiente da casa possa receber as informações, que os nossos entes queridos também do plano espiritual recebem esse conhecimento através dos estudos que fazemos diariamente, através do Evangelho no Lar que a gente faz também, né? Não só os nossos entes queridos, mas os irmãos que estão por perto também ouvem, também reconhecem essas informações e buscam a transformação da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Querida Ismeia, seja bem-vinda, boa noite. Certo, pessoal? E assim hoje a gente vai esquentar os nossos corações, os nossos sentimentos, o nosso lar vai ficar renovado, né? Com novos pensamentos, com os novos sentimentos aí. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, boa noite. Ok? Agora são 20h30, então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, agradecendo ao Criador por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo por mais uma oportunidade de renovação, de conhecimento dos seus ensinamentos através dos estudos, das palestras, das leituras edificantes. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus pelas orientações recebidas diariamente, agradecendo também pela proteção, pelo amor recebido com tanto carinho. Vamos agradecer e dar boa noite a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, aos enfermeiros e enfermeiras, aos médicos, aos dirigentes da Casa do Caminho. E assim também damos boa noite
e agradecemos a presença dos nossos mentores em particular, agradecendo também a presença dos professores que vêm nos ensinar, vêm nos instruir com muito amor e carinho. E assim também damos boa noite aos irmãos que vêm buscar um pouquinho mais de esclarecimento para o seu desenvolvimento. E assim, humildemente pedimos ao Criador e a Jesus que possamos estar de mentes abertas e corações abertos para que possamos receber essas lições, essas reflexões, para que possamos guardar na nossa consciência, inconsciência, e assim utilizarmos no nosso desenvolvimento diário para a nossa transformação. Assim, iremos nos tornar pessoas melhores, iremos servir a Deus em toda a sua seara, com muito amor, com muita harmonia, com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Muito bom fazer as vibrações, ligar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, e assim a gente sente mais em paz, sente essa alegria, esse conforto que Jesus nos prepara todos os dias. Então, a lição é do capítulo 25, do nosso livro Pão Nosso, escrito, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Essa coleção é da Fonte Viva. Então, no capítulo 25, Estradas, inicia assim no trecho evangélico. E o que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Certo? Quem disse isso? Jesus. É encontrado no capítulo, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 15. A gente agora vai dar uma leitura aqui para vocês, vou fazer uma leitura para vocês do trecho que está na Bíblia, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa passagem. Então, essa passagem, Jesus explica a parábola do semeador. Então, Jesus começa a leitura no versículo 13, que é mais ou menos assim. Então, Jesus perguntou aos que estavam com ele, lá, os discípulos, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras, No versículo 14, continuou. O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Só para a gente ter um adendo em relação a isso, Satanás seria só uma alegoria, para indicar os espíritos inferiores, para indicar esses irmãos que vêm atrapalhar o nosso desenvolvimento, Espera só um instante. No versículo 16, outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas, certo? E quando, por causa da mensagem, chegam aos sofrimentos e às perseguições, elas logo abandonam a sua fé, certo? Mas, quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. No versículo 20, existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30,
outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Então, para a gente ter um pouquinho de entendimento sobre essa passagem, Jesus, a todo momento, ele nos ensinava o caminho correto a ser seguido. E ele disse por parábolas que em cada coração humano era depositado essa semente, porém tinha as ocasiões que alguns recebiam as informações, mas não absorviam e praticavam. Tinha outras que não davam muita importância, que achavam que era baboseira isso que Jesus ensinava. E tinha outros irmãos que recebia essa semente, esse conhecimento, guardava no coração e na mente e buscava a transformação. E essa transformação seria, né, o campo com uma boa colheita, um campo que vai florescer esse conhecimento, esse desenvolvimento, esse amor que Jesus vem nos depositando diariamente há 2000 anos atrás, né? Então seria o campo que vai dar frutos. E isso Jesus vem fazendo diariamente com a gente, né? Então a gente tem que perceber em qual campo a gente se encontra nesse exato momento, né? Se é aquele campo que a gente recebe a informação e não pratica, se a gente recebe essa semente e não dá importância nenhuma, ou se a gente é aquele campo que recebe a informação de Jesus para nosso aperfeiçoamento, a gente aceita e a gente busca a transformação. Qual desses campos a gente se encontra nesse momento, né? Então, a descrição do nosso querido Emmanuel, ele vai dizer assim: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sincero ao roteiro santificador, né? Dessa via bendita e eterna procedem a semente de luz celestial para os homens comuns. Então, quem são os homens comuns? A gente. E a semente celestial seria os ensinamentos que Jesus vem nos fornecendo diariamente, né, para o nosso desenvolvimento. As dificuldades, os momentos de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento sentimental, desenvolvimento moral, todos esses são as sementes que recebemos diariamente para o nosso desenvolvimento, né? E com isso, faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhe passe despercebido, né? Então a gente tem que entender agora um fator muito importante. Lembra da que eu tinha dito para vocês? Em qual campo a gente se encontra em exato momento, né? Porque a todo momento Deus e Jesus está nos alimentando com conhecimento espiritual, está nos alimentando com conhecimento intelectual, que através das leituras edificantes, né? O que a gente está fazendo com essas informações, com esses ensinamentos? Né? A todo momento a gente recebe, mas será que a gente está guardando retendo essas informações para o nosso desenvolvimento ou a gente está deixando passar? Né? Lembrando também que cada um de nós tem um tempo para o despertar, né? Mas se a gente tem a oportunidade de estar aqui agora buscando esse desenvolvimento, buscando essa transformação, por que a gente não pode agarrar essa oportunidade agora e seguir o caminho do Cristo, né? Aí dando continuidade, a semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Então, a todo momento, Deus está nos fornecendo conhecimento, está dando essa semente através dos profetas anteriormente, antes de Jesus. Nosso Mestre Jesus veio também à Terra para nos ensinar a vivenciar esses ensinamentos, né? Não ficar somente na palavra,
porque a palavra ela pode voar com o tempo, mas se a gente absorver essas informações e buscar exercer esse desenvolvimento, isso vai ficar gravado no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma, e a gente acaba servindo de exemplo para outras pessoas, né? Continuando. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Olha que interessante. A gente acha que, por mais que sejamos pecadores e imperfeitos, a gente não mereça estar na presença do Senhor, ou o Senhor estar na nossa presença, no nosso lar, na nossa vida. Mas, pelo contrário, a todo instante, se a gente pedir um auxílio, pedir uma orientação, fazer a nossa redenção ao amor, a Deus e a Jesus, as portas estarão abertas. A gente será acolhido com tanta compaixão, como foi dito do filho pródigo, né? Se a gente observar, o filho, ele pegou toda a sua herança e saiu pelo mundo, gastou, e no final dessa experiência, ele ficou com remorso e voltou ao seu pai e pensou que o seu pai ia negá-lo, que não ia aceitá-lo, mas pelo contrário, o pai dele ficou feliz, né? Pediu para assar o melhor boi, deu vestes novas, deu um sapato novo para ele. E isso que Jesus e Deus nos fornece todos os dias. A gente pode estar distante, mas quando a gente busca a transformação, busca o nosso desenvolvimento e busca estar na presença do Senhor, Ele vai estar de braços abertos, Ele vai estar radiante, né? Ele vai estar feliz por você estar chegando perto dEle, porque é isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente tenha essa comunhão, esse laço paternal, esse laço de mestre, esse laço, né, de afinidade, porque é isso que ele busca, isso que ele nos fornece todos os dias. Olha que interessante. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Então, a todo momento, a gente passa por situações que faz a gente refletir, que faz a gente ligar aquela chavinha de transformação, né? As dificuldades sempre vão surgir na nossa vida como ferramentas para a correção das nossas imperfeições, né? Para que possamos trazer do nosso íntimo, do nosso coração, da nossa alma, aquelas virtudes que antes da nossa criação foi depositado dentro de nós, né? O que a gente precisa fazer? É exercitar essas virtudes. As virtudes são o amor, a compaixão, a caridade, a alegria, o bom ânimo, né? O bom ânimo que a gente pratica todos os dias. São as dificuldades, se assim eu posso dizer agora para vocês, os desafios deixados para o nosso desenvolvimento. E é isso que essas ferramentas que Deus nos dá todos os dias. A gente pede paciência para Deus, né? E a gente acha que Deus vai dar-nos paciência, Ele vai nos dar condição para que possamos exercer a paciência, assim como exercer o amor, a compaixão, a caridade, a alegria, são sentimentos que têm que ser exercidos todos os dias, né? Quando cada vez mais que a gente pratica e exerce esse desenvolvimento, a gente se enche da presença do Senhor, a gente se enche do amor, do carinho, da compaixão,
e a gente acaba se tornando aquela luz divina no mundo, né? Olha que interessante isso. Aí ele continua: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, quais seriam as ervas daninhas? As preocupações, os sentimentos negativos, o rancor, o ódio, a amargura, aquele coração amargo, aquele sentimento de não ter esperança, de ver todas as coisas negativas que estão à sua volta. Se todos esses sentimentos destruidores estão dentro da gente, Jesus não consegue entrar no nosso íntimo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar a nossa casinha limpa. Como que a gente faz isso? A gente retira. Eu não preciso desse sentimento dentro de mim, então eu vou retirar. Quando a gente retira, Deus renova e Jesus renova esses sentimentos. Nos dá amor, carinho, compaixão, alegria. E se a gente continuar alimentando com essas virtudes que Deus nos deu, o nosso coração vai transbordar. A gente vai irradiar esse perfume divino a todas as pessoas que estão à nossa volta. E eles vão sentir assim, falar, nossa, fulano de tal tá tão diferente, o que está acontecendo com ele, né? Aí quando percebe que Deus e Jesus está agindo na sua vida, eles vão falar assim, é isso que eu quero. É esse remédio aí que eu estou buscando e é esse remédio aí que eu vou estar exercitando todos os dias. Certo? Continuando. Continuando. E se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento. Então, se a gente já recebeu todas essas virtudes que eu já disse que estão dentro de nós, a gente precisa exercer, vamos exercer com devotamento, com alegria, com ânimo, todos os dias. Tem dias que a gente vai conseguir de uma forma natural, tem outros dias que vão ser um pouco mais difíceis, mais desafiadores, mas é super natural para que possamos nos fortalecer no caminho do bem. É isso. O caminho já foi trilhado por Jesus e por Deus. A gente precisa só aceitar e seguir esse caminho. Que a nossa vida vai ter os percalços naturais, que é para o nosso desenvolvimento, mas a gente vai estar convicto que esses ensinamentos serão para o nosso aperfeiçoamento. Deixa eu só ver aqui. Certo. Abrigando nas leiras da tua alma, né? Nos sucos, né? Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, essa essência, esse calor, esse amor, esse carinho, essa alegria, essa paz, essa harmonia que existe dentro de nós. Se a gente cultivar isso, a nossa alma vai brilhar bastante, o nosso corpo físico vai brilhar bastante, a nossa saúde vai melhorar, os nossos pensamentos vão ficar fortalecidos na presença do Senhor, nos seus ensinamentos. A gente vai ser aquela fonte de luz que vai irradiar todas as pessoas que estão à nossa volta. Certo? Aí, por fim, o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpra, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Olha que interessante, né? O que a gente tem que fazer em relação a isso? Deus e Jesus está nos indicando o caminho diariamente, o caminho correto a ser seguido. Mas Ele compreende que ainda somos imperfeitos, que somos seres rebeldes, que somos seres ignorantes, porque muitas das vezes a gente não quer aceitar aquilo que Deus quer pra gente, né? A gente quer estar no controle. Mas Ele sempre fala, entrega as suas preocupações a mim, que eu irei direcionar você. Então Ele pede o quê? Que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança,
que a gente confie, pois Ele faz o melhor para a gente a todo momento. Deus nos livra, muitas das vezes, de perigos que a gente desconhece, mas a gente também, por rebeldia, a gente causa muito dano para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né, que a gente pode estar resgatando em outras vidas também, assim como a gente pode estar prejudicando outras pessoas que estão à nossa volta. Então, o que Deus e Jesus quer? Que a gente entrega a nossa vida a Ele, busque a correção das nossas imperfeições, né, da nossa transformação, que possamos ser novas pessoas, novas criaturas e assim servir em sua seara, fazendo a caridade, praticando o amor, praticando o carinho, a compaixão com nós mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta. Todos nós pertencemos a uma família universal. E se todos nós agirmos conforme os ensinamentos que Deus vem nos ensinando, iremos viver melhor, iremos viver em harmonia, iremos viver em paz. E é isso que Deus quer para a gente. O nosso caminho já está trilhado. A gente agora tem que parar, refletir e dizer em qual campo a gente está. Que a gente recebe a informação, os ensinamentos do Senhor e não dá importância nenhuma, porque como a gente sabe através do Espiritismo, que a gente tem várias oportunidades de reencarnação. Então eu vou deixar para lá que na próxima reencarnação eu resolvo. Se você está aqui na Terra e tem essa oportunidade, busca resolver hoje, busca se transformar hoje, porque lá na frente você pode estar vivendo uma coisa muito melhor, você pode estar vivendo em paz, você pode viver feliz, você pode viver com muito mais amor dentro de si, né? Se a gente está recebendo essas informações e também não dá muita importância, a gente vai seguir um caminho sem Jesus, a gente vai ver o quanto é difícil esse caminhar. Mas se a gente traz para dentro da gente essa informação e a gente guarda e a gente busca praticá-la, a nossa vida vai caminhar corretamente, a gente vai buscar ser honesto, vai ser trabalhadores honestos, né? A gente vai buscar ter mais paciência, mais amor, mais carinho, mais harmonia dentro do nosso lar, e assim a gente vai percorrer um caminho com as tribulações que são naturais para o nosso desenvolvimento, mas com um pensamento firme de que lá na frente Deus e Jesus estão me esperando, pois é isso que Ele quer da gente, essa transformação, esse caminho reto. Foi isso que Jesus vivenciou. Ele captou a mensagem, guardou e buscou seguir os ensinamentos, né, do nosso Deus. E assim a gente vê agora como Cristo sendo um exemplo de um ser humano perfeito, né? De uma transformação que todos nós podemos chegar, que todos nós podemos nos tornar crísticos, que todos nós podemos tornar anjos e assim contribuir em sua seara, né? Ensinando aqueles irmãos e irmãs que estão lá atrás, precisando de orientação, precisando um pouco mais de compaixão, mais de harmonia, né? E assim a gente vai contribuindo para essa seara para que todos nós chegamos até o Criador, todos juntos, todos trabalhando para esse desenvolvimento, certo? Espero ter passado a informação certinho para vocês aí, com muita alegria, né? Agora um momento muito especial que a gente vai receber o nosso passe, que a gente vai receber os nossos tratamentos, certo? E assim a gente vai fechando os nossos olhos nesse momento, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Mestre querido, agradecendo a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar. E nesse momento de sintonia com os nossos mestres, que possamos imaginar que estamos num campo com uma grama extremamente verde, com árvores frondosas, exalando seus perfumes,
a gente vai caminhando por esse parque, vendo as flores coloridas, escutando os pássaros, sentindo uma paz dentro do nosso coração, da nossa alma. Os nossos amigos espirituais de luz nos aguardam. Sentamos em uma cadeira, ficamos observando essa paisagem maravilhosa. E assim a gente vai retirando naturalmente os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos destrutivos que nos sabotam diariamente. E assim os nossos corpos espirituais, assim como o nosso corpo físico, vão sendo retirados as dores, as enfermidades. A gente vai enxergando o nosso corpo limpo, os nossos órgãos limpos, e assim a gente se enxerga brilhando. Foi assim que Jesus nos criou, assim que Deus nos criou. E dentro dos nossos pensamentos são colocados pensamentos de coragem, pensamentos de resignação, de esperança, de fé, assim como no nosso coração vão sendo depositados cada vez mais amor, alegria, compaixão, harmonia, e a gente sente o nosso coração transbordar de todas essas virtudes que estão dentro de nós. E assim agradecemos a toda a equipe espiritual, agradecemos a oportunidade de enxergar esse ambiente maravilhoso e vamos retornando para os nossos lares. E nesse momento, agradecemos novamente a toda a equipe espiritual, a Jesus e a Deus pelo carinho, pelo amparo, pela cura, pelo fortalecimento em seu caminho. E assim, Senhor, somos gratos por todas as oportunidades recebidas diariamente. Nesse momento de compaixão, de alegria, vamos continuar com os pensamentos a Jesus e a Deus. E sentimentos que estão dentro da gente vibrando com muita alegria, vamos doar ao nosso querido planeta Terra e ao nosso universo. Vamos doar a nossa paz e a nossa esperança. Aos nossos dirigentes políticos e dos demais países, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa coragem e a nossa resignação. Aos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo em suas casas, recebam a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o nosso agasalho fraterno, nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. E assim a todos os dirigentes religiosos, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria e a nossa fé, para que possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim pedimos humildemente ao nosso Mestre Jesus que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações, dos nossos pensamentos, todas as virtudes inatas, a coragem, a fé, a esperança, o amor, a alegria, a harmonia e a paz. E assim que todos esses sentimentos entrem
em contato com todas as pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso lar, fazendo com que esse lar fique limpo, perfumado, e assim pedimos humildemente que Jesus faça-se presente no nosso ambiente. E com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, deixamos em aberto mais harmonia, mais amor, mais compaixão, a nossa querida espiritualidade, que possa ser utilizada onde for mais necessário. E assim, Senhor, agradecemos por mais uma oportunidade de reconhecer os Teus ensinamentos, de absorver esses ensinamentos com muita alegria, com muita compaixão, com muito entusiasmo, que possamos aplicá-los no nosso dia a dia para o nosso desenvolvimento e assim buscar cada vez mais estar na Sua presença, no Teu amor. Agradecemos também a toda a equipe espiritual e assim, Senhor, que possamos estar aqui na próxima palestra que irá acontecer no domingo para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Isso aí, gente. Tá vendo? Então, que a gente possa guardar essas informações do nosso Mestre Jesus com muita alegria, com muita compaixão, que possamos perseverar no caminho do Cristo, que possamos ter mais coragem, que possamos persistir nesse caminho, que a gente só tem a que agradecer a oportunidade de desenvolvimento ao nosso Criador. Assim, vamos nos tornar seres melhores, iremos trabalhar em sua seara com muita alegria, com muito amor, e a gente vai espalhar esses ensinamentos, esses sentimentos a todas as pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos queridos que estão necessitados. Certo? Então, vou dar mais um boa noite aqui para o pessoal que entrou depois, e assim a gente finaliza a live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei? Aqui, ó. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Espera só um instante. Boa noite, Carla. Boa noite, Boa noite, Patrícia Siqueira, Marilene Pereira, boa noite. Elza mandando seus emojis de carinho e compaixão. Só mandando seus emojis. Boa noite, Esther, Maia. Boa noite, Angelina Colombo. Querida aluna, seja bem-vinda. Eric, querida aluno. A Meire também, seja bem-vindo. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. Gratidão. Agradecendo pelas mensagens. Marlene Souza Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Nossa querida amiga Renata, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Gratidão. Renata, gratidão. Patrícia Siqueira, gratidão. Regina Mobará, gratidão. Airan, gratidão pelo aprendizado. Eric, gratidão. Espera só um instante. Valquíria. E Angelina agradecendo pela oportunidade também. É isso aí, pessoal. A gente agradece mais uma vez por estar repassando essas reflexões, esses ensinamentos a todos vocês. Que possamos guardar esses ensinamentos com muito amor e carinho dentro do nosso coração. E assim, na próxima oportunidade que vai ter no domingo, que possamos adquirir mais esses conhecimentos e assim para o nosso desenvolvimento. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade novamente. Até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês. Boa semana, bom final de semana e até a próxima. Certo? Tchauzinho, pessoal.